Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma sequência de vídeos aqui na plataforma, o qual a gente vai conversar sobre o método circuito, e não somente sobre o método circuito, mas a gente vai conversar sobre outras estratégias de treinamento, outras metodologias de treinamento que estão vinculadas aí ao treinamento em circuito. A gente sabe que hoje em dia é muito importante que a gente mantenha os nossos alunos aderentes ao programa de treinamento físico, ao programa de treinamento como um todo, seja na musculação, seja, por exemplo, no treinamento funcional, seja no CrossFit, independentemente da prática esportiva ou do modelo do exercício físico que aquele aluno está fazendo, é fundamental que a gente elabore estratégias para que o nosso aluno sempre se mantenha ativo fisicamente. E o treinamento em circuito, ele é uma excelente estratégia para justamente a gente conseguir promover mais aderência aos nossos alunos. Só que, claro, assim como todo método de treinamento, existe as suas premissas, existe as suas principais recomendações, as suas principais indicações, para que é mais interessante treinamento de circuito, se é mais para homens, para mulheres, enfim, qual o momento que eu encaixo, por exemplo, numa periodização de treinamento. Tudo isso a gente vai discutir ao longo dessa sequência de vídeos. Então se prepara porque vai vir muita coisa show de bola, muita coisa animal e incrível aqui nessa nova sequência de vídeos que eu preparei para vocês. Se você não me conhece ainda, muito prazer, eu sou o Moacir, eu sou profissional de educação física, sou especialista em 5 áreas distintas: fisiologia do exercício, nutrição esportiva, treinamento esportivo, medicina do esporte e também em gestão e tutoria em educação à distância. Sou mestre em ciências do movimento humano, eu tenho um canal no YouTube também, na verdade eu tenho 3 canais lá no YouTube e também sou escritor. Já escrevi 6 livros em toda a minha carreira, atualmente tenho 3 livros, inclusive a gente vai conversar sobre esses livros, até porque o método circuito é um dos métodos que eu abordo na minha mais recente obra chamada Teoria e Prática da Musculação. Beleza? Esse vídeo aqui então, pessoal, eu vou ficar em apenas um slide. Vou ficar somente nesse slide aqui, ó, somente nesse slide que eu quero conversar com você sobre métodos de treino. Eu vou apresentar os principais métodos que nós temos hoje na literatura científica e, claro, o circuito também. Vou falar a importância que existe de você entender os métodos de treino. Quanto mais você dominar os métodos, quanto mais você estudar, mais você entender, mais ferramentas você vai ter na hora de prescrever isso para o seu aluno, para os seus alunos, para os seus atletas, clientes, pacientes, enfim, queira chamar como você aí trabalha. Mas fato é que o treinamento na musculação, ele é muito abrangente. O que acontece hoje é uma falta de domínio não só dos métodos, ok? Mas também, por exemplo, dos meios de treinamento, como os exercícios propriamente dito, e também todas as estratégias que envolvem a aderência do nosso aluno. O método de treinamento, ele é sim uma forma de fazer com que o aluno se torne mais aderente. E é isso que eu vou explicar para vocês. E eu vou ficar aqui somente nessa tela aqui. Não vou me estender mais do que isso, até porque você vai ver com que os itens que eu vou colocar aqui a gente vai estender bastante, tá? E eu já gravei vários conteúdos aqui na plataforma sobre métodos de treino, basta você acompanhar. E também tem no meu canal no YouTube, tem no meu livro, tem várias opções para você aí adquirir e consumir esse conteúdo sobre métodos e sistemas de treinamento. Vamos lá então. Aqui nessa tela eu elenquei os principais métodos, eu vou colocar na tela, vou preencher essa tela aqui com vocês e eu vou conversar brevemente, de uma forma bastante superficial, eu sei disso, sobre cada método de treinamento. Vamos lá, começando com a série única. Lógico, né? Vamos começar do começo. O que é a série única? Como o próprio nome diz, é aquele treinamento organizado a partir apenas de uma série por exercício. Você vai prescrever, por exemplo, uma série de agachamento, uma série de supino reto com barra, uma série de remada baixa, uma série de leg press e assim por diante. Inclusive a série única, ela está atrelada ao método circuito, porque o método circuito a gente organiza em passagens. Depois em outros vídeos eu vou explicar com mais detalhes para você o que é o método circuito, as suas essências, as suas ramificações, as possibilidades de adaptações, mas fato é que a série única ela se encaixa de uma certa forma ali no treinamento em circuito. A gente já sabe hoje, por um compilado de literatura, inclusive muito robusta, essa literatura a qual eu falo, que a série única ela pode sim ser benéfica para populações
bastante debilitadas, populações extremamente iniciantes no programa de treinamento. Você pode começar apenas com uma série em cada exercício, ou nós podemos trabalhar a série única também como uma forma de aprendizado a um determinado exercício mais complexo em outras populações. Então tem sim a sua utilidade, mas também nós já estamos começando a ter literatura que mostram que, independentemente da população, séries múltiplas já são mais indicadas. O que significa séries múltiplas? Bom, séries múltiplas são 2 ou mais séries para o mesmo determinado exercício. Então, se eu pegar o exemplo que eu te dei aqui na série única, né, da remada baixa, do supino reto com barra, agachamento, leg press, de uma série, aqui nós vamos prescrever 2 séries, 3 séries, 4 séries, 5 séries, enfim, quantas séries o profissional achar interessante para alcançar aquele determinado objetivo. As séries múltiplas, é óbvio que a gente encontra isso, acredito que 99% dos casos na musculação, treinamento de força, na prescrição como um todo, até inclusive em populações especiais, mas claro que existe aí uma janela muito grande de oportunidades, né, para a gente prescrever as séries múltiplas. Geralmente a gente trabalha com 2 a 4 séries, talvez 5 séries, dependendo do indivíduo, dependendo do exercício, a gente consegue esticar um pouquinho mais para 5 séries. Mas num contexto bem geral, se a gente fosse pegar todas as populações, né, o fitness, a qualidade de vida, a saúde, populações especiais, enfim, se a gente fosse pegar toda essa galera e colocar num bolo só, geralmente a gente fica entre 2 e 5 séries, não foge muito disso, né? As exceções seriam uma série, que seria a série única, né? Ou 6, 7, 8 séries para um determinado exercício. Mas são raros esses casos, né? A gente trabalha mais ali em torno de 3, 4, 5 séries, 2 séries também. A gente pode fazer um programa baseado em 2 séries, mas fato é que a gente fica mais em torno aí de 3, 4 séries, beleza? Então aqui as séries múltiplas, elas são fundamentais aí para a gente entender a consistência de contração, né, a necessidade do indivíduo fazer cada vez mais aquele exercício, né, aquele movimento, aquele meio que a gente programou para o nosso aluno. Dentro do que nós temos hoje das técnicas de treinamento, dos métodos e de sua intensificação, todos eles partiram basicamente das séries múltiplas, como por exemplo o método pirâmide. Basicamente é uma extensão da série múltipla, só que um pouquinho mais refinado. No sentido que o método pirâmide, o qual eu também já gravei aqui vários vídeos para vocês, o método pirâmide ele está mais relacionado com a oscilação de carga de treino. E carga de treino entende-se como os 5 elementos de carga de treino: complexidade, frequência, densidade, volume e intensidade. E esses dois últimos, por sua vez, que é a oscilação principal do método pirâmide, que são componentes diretos da carga de treino. Nesse sentido, ajustar peso, ajustar repetição, séries também, eu posso eventualmente fazer isso, configura-se o método pirâmide. E o método pirâmide ele pode ser também caracterizado de forma crescente ou de forma decrescente, utilizando aí as premissas de volume e intensidade. Uma vez que a pirâmide crescente é aquela que cresce o peso, por isso que ela é chamada de crescente. O peso do exercício vai sendo aumentado série a série após os intervalos determinados pelo professor. A pirâmide decrescente, por sua vez, é o contrário. A pirâmide decrescente é justamente fazer o quê? A redução do peso, consequentemente, as repetições elas vão aumentar ao longo das séries. Então o método pirâmide, que é um método, na minha opinião, muito bom, principalmente para você utilizar com indivíduos que estão saindo da iniciação, estão entrando no nível mais intermediário, partindo para o nível avançado, o método pirâmide ele se encaixa muito bem, porque você vai explicando aí as diferenças que existem, né, entre peso, entre repetições, a relação inversa que existe entre esses dois princípios. Então fica um negócio muito mais prático e muito mais evidente para o leigo, que é o nosso aluno. Então a gente consegue aí encaixar todas essas informações dentro de um mesmo método. E é claro que o método pirâmide não é só simplesmente mexer peso, mexer repetição, tem outras coisas que a gente pode conversar também, como por exemplo a oscilação de intervalo. Isso pode ser configurado como o método pirâmide, mas fato é que é um método belíssimo, é um método tranquilo de entender, inclusive, né? Até para leigos, e é interessante porque você consegue perceber os perfis metabólicos do indivíduo, né? Aquele indivíduo que gosta mais do peso, outro indivíduo gosta mais da repetição, outro indivíduo gosta mais do intervalo longo, intervalo curto. Então a gente consegue aí fazer alguns mapeamentos individuais que são importantíssimos para a gente entender esse aluno e fazer com que ele continue, né, no programa de treinamento, beleza? Vamos lá, outro, gangorra. Gangorra é uma ramificação do método pirâmide. O método pirâmide, por exemplo, se a gente pegar um conjunto de séries aí, que seja 12, 10, 8, por exemplo, uma pirâmide truncada crescente, né? Onde eu tenho uma série de 12,
Eu descanso, aumento o peso, faço 10, descanso, aumento o peso, faço 8. Uma pirâmide truncada crescente. Por que crescente? Porque o peso está aumentando. Já o método gangorra é uma ramificação do método pirâmide, que é justamente como o nome diz, gangorra. Eu vou subir e descer, subir e descer, subir e descer. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, ó, 5 séries. Imagine que o seu aluno vai fazer 5 séries. A primeira série vai ser 12 repetições. A segunda série vai ser, sei lá, 4 repetições. Da primeira para a segunda tem que ter um aumento importante de peso, né? Porque vai sair de série de 12 repetições para uma série de 4 repetições, nesse exemplo que eu estou te dando. A terceira série eu volto a subir as repetições, como por exemplo para 15 repetições. Então eu estava em 12, caí para 4, subi para 15. Na quinta repetição eu caio de novo para 8, por exemplo, 6, 8 repetições, menos do que 15 nesse caso. E na quinta série eu subo de novo, de 6 a 8 para 12 a 14 repetições. Então, a cada série que passa, eu faço uma oscilação do peso, simulando uma gangorra. Por isso que esse método recebe esse nome. Mais um método, o B-set, né? A gente começa a falar sobre os sets básicos. O B-set nada mais é do que a execução de 2 exercícios em sequência, sem intervalo entre o primeiro e o segundo exercício. O intervalo se dá após o segundo exercício. Ele pode ser para o mesmo grupamento muscular, pode ser para grupos musculares diferentes, pode ser alternado por segmento, pode ser agonista e antagonista se você assim preferir. Exemplo para todas essas nomenclaturas que eu acabei de apresentar para você. B-set para o mesmo grupamento muscular. Posso pegar, por exemplo, uma remada baixa com um puxador. São 2 exercícios para dorsais, isso de forma prioritária no enfoque anatômico. B-set para grupos musculares diferentes, que não seja agonista e antagonista e que não seja alternado por segmento. Exemplo, eu faço lá um supino reto com barra ou um voador e depois eu encaixo ali uma extensão de cotovelo para tríceps. Pronto. São 2 músculos totalmente distintos que estão vinculados aí a um determinado movimento, mas não são agonista e antagonista e nem alternado por segmento. B-set alternado por segmento, você vai pegar um exercício de membro superior e um de membro inferior. Exemplo, eu posso pensar aí em um supino inclinado com halteres junto com agachamento. 2 exercícios que são alternados por segmento e são multiarticulares. Posso pensar também num B-set que seja agonista e antagonista, como, por exemplo, uma remada baixa com um supino reto com barra. Posso pensar, por exemplo, numa extensão de joelhos, como uma cadeira extensora, junto com uma flexão de joelho, como, por exemplo, uma cadeira flexora, que no próprio aparelho, dependendo do aparelho, né, eu já faço ali o ajuste da maquininha, ali, pá, pá, pum, pá, já faço ali um B-set, ok? Temos também o tri-set, que nada mais é do que 3 exercícios em sequência, sem intervalo entre os 3 exercícios. Ou seja, é uma extensão do B-set. Tudo que eu falei do B-set vale para o tri-set, só que eu preciso acrescentar um terceiro exercício, podendo ser para o mesmo grupamento muscular, ele pode ser também alternado por segmento, ele pode ser agonista e antagonista, basta você utilizar aí o seu conhecimento sobre anatomia, sobre biomecânica, para poder prescrever esse treinamento. Temos também o Giant Set. O Giant Set, ele é quase um circuito, O Giant Set são 4 exercícios em sequência, 4, aí nós temos 4. Ou seja, ficou fácil de entender, né? B-set, B, 2, tri-set, tri, 3 e o Giant Set é a série gigante. São 4 exercícios. Ele já começa a querer ficar como se fosse aí um circuito. O circuito precisa de 6 na teoria, né? 6 exercícios em sequência. Nós vamos conversar muito sobre circuito, vou mostrar exemplos práticos, vídeos práticos, treinamento masculino, feminino. Vai ser top demais essa sequência de vídeos aqui para vocês, ok? Vamos mais! Drop set, né? O drop set é maravilhoso. É um dos métodos mais versáteis que existem, pelo menos na minha opinião, e naquilo que eu estudo. Drop set nós podemos ter crescente de repetições, decrescente de repetições, volume igual, drop set múltiplo, drop set duplo, com falhas, sem falha. Então existe uma série de opções para você prescrever o drop set. Já fiz também vários vídeos, gravei muita coisa sobre drop set, inclusive dei um curso aqui na plataforma, né, sobre drop set, que é um método realmente fantástico, dá para a gente adaptar para indivíduo intermediário, não dá para sugerir para iniciante, né, porque é um método que vai necessitar de um sistema glicolítico um pouco mais aprimorado, então não é um método assim tão interessante para indivíduos iniciantes. Vamos seguir que tem mais, ó, upset. O upset é o contrário do drop set. O drop, ele tem na sua premissa a redução do peso dentro de uma sequência pré-estabelecida de repetições, isso se for sem falha,
ou uma redução de peso dentro de uma sequência de repetições, a qual eu não sei o que vai acontecer se for com falha. Então sempre tem uma decrescente do peso. O peso, que é a intensidade absoluta, sempre cai no drop set. Por isso que é drop set. Drop é queda. O upset, como o próprio nome diz, up, subida. É o contrário. Eu vou fazendo subidas dos pesos até o indivíduo conseguir chegar em apenas uma repetição. Então, se o aluno não chegou em uma repetição, eu vou subindo, vou acrescendo o peso até o indivíduo conseguir executar apenas uma repetição. A partir do momento que o aluno chega em uma repetição, aí encerra-se a série. Esse é o upset, extremamente avançado, não é recomendado para indivíduos intermediários, somente para indivíduos avançados. Temos também o intraset rest, outro método fantástico, que ele pode ser usado com falha ou sem falha, o mais indicado é sem a falha, mas o intraset nada mais é do que você pegar um conjunto de repetições e fragmentar em pequenos blocos. Exemplo, você prescreveu para o seu aluno 15 repetições com 20 quilos. Pensa um exercício assim, tá? 15 repetições com 20 quilos. E você quer que ele faça em sistema intraset rest e não em sequência contínua, né? 15 repetições da primeira até a 15ª de forma contínua. Você quer que ele faça 3 blocos de 5 repetições. E essas 5 repetições vão ter um descanso aí de 10, 15, 20 intervalos no máximo. Por causa desses pequenos intervalos que existem dentro desse conjunto de repetições, que eram 15 e passou a ser 5, só que em 3 blocos, no final dá o mesmo, né? 3 vezes 5 é 15, eu posso acrescentar um pouquinho de peso. Então, ao invés de usar 20 quilos, nesse exemplo que eu estou te usando agora, nesse exemplo que eu estou te dando, eu posso usar 22, 23, 24, 25 quilos. Eu posso acrescentar peso em virtude desses pequenos intervalos. Esses pequenos intervalos que acontecem já me dá uma restauração, mesmo que pequena, de ATP-CP. Então, me permite eu ter aí um pouquinho mais de energia para fazer o próximo bloco. É um sistema de cluster. Okay? O cluster set, né, que é um conjunto de técnicas, se inclui o intraset rest. Outro é o rest pause. O rest pause ele é uma técnica de cluster, ou seja, é de blocos, só porque o rest pause ele tem falha. A premissa do rest pause é falha. O intraset rest não necessariamente tem falha. Você pode fazer com falha, pode fazer sem falha. O rest pause não. O rest pause é sempre com falha. E o rest pause tem várias formas de fazer. Várias formas de fazer. Eu estou pensando, inclusive, em gravar um curso só sobre rest pause, tá? Porque cabe tranquilamente só sobre rest pause. Para você ver a dimensão que é esse método aqui. Ele pode ser feito ali com repetições pré-estabelecidas. Eu posso utilizar aí, por exemplo, um limiar mínimo para poder trabalhar aí a questão da falha mais estimulada. Tem uma série de formas de fazer rest pause. Então é um método realmente bastante interessante. Porém, para avançados também, até porque falha muscular de todas as essências, né? Técnica, concêntrica, excêntrica ou total, que são os 4 tipos de falha, é somente para indivíduos avançados. Mais um método 3-7, bem legal, tá? 3-7 é um método bem legal, gosto bastante, inclusive. Tem uma extensão desse método aqui que se chama método 7-10, também é bem legal. Vou apresentar algumas coisas para vocês aí ao longo desse curso. O 3-7 é assim, ó. Você vai selecionar um peso por esse aluno vai fazer 3 repetições, vai descansar 15 segundos, geralmente é 15 segundos, 10 a 15 segundos, vai fazer 4 repetições sem mexer no peso, o peso se mantém padrão, ele se mantém fixo durante toda a execução, faz 4 repetições. Acabou? Descansa de novo ali, mais 10, 15 segundos, faz 5. Descansa, faz 6, descansa, faz 7. O método 3-7 então tem essa premissa de chegar até 7 repetições partindo de 3 com um intervalo ali de 10 a 15 segundos. É um método bem legal, tá? Não é para ser usado como falha, mas nada impede de você utilizar aí falha muscular, falha técnica, falha concêntrica, por exemplo, em alguma dessas execuções. Outro método interessante que eu gosto bastante, particularmente falando, é o pico de contração. Esse método aqui é muito legal. Eu até nem vou me estender muito aqui, personal, porque senão, olha, vou levar um tempão, hein, para fazer o pico de contração. Mas vou tentar resumir, tentar ser o mais breve possível sobre pico de contração. É um método de treinamento que você vai encaixar a isometria durante a execução. Então nós temos a cinesia, que é a concêntrica e excêntrica, mas também temos a isometria, que são os 3 tipos de contração muscular. Isométrica, concêntrica e excêntrica. Nós podemos colocar a isométrica como forma de aumentar o tempo sob tensão às custas de redução do peso. Isso permite, por exemplo, uma maior consciência corporal do aluno. Eu posso fazer pico de contração concêntrico, pico de contração excêntrico ou utilizar alguma angulação específica para poder trabalhar esse pico de contração. É muito legal, tem uma série de possibilidades e também te garanto que cabe um curso, tá? Cabe um curso tranquilamente só para a gente falar de pico de contração. Mas fato é que é a utilização da isometria durante a cinesia. Outro método, FST7,
que nada mais é do que fazer 7 séries. Particularmente falando, não curto muito esse método aqui, até porque falta bastante evidência científica, mas ele existe na literatura aí. Outro método, HISR, esse sim, né? O High Intensity Short Rest. O HISR, ele é um método bem legal porque é a seleção de 3 exercícios que você vai fazer 10 repetições de cada um desses 3 exercícios e depois vai reduzindo as repetições até chegar em apenas uma. Então a sequência é assim, ó, 10, 10, 10, 9, 9, 9, 8, 8, 8, 7, 7, 7, 6, 6, 6, até chegar em apenas uma repetição. É bem legal esse método também, existe possibilidades de variação desse método, eu já fiz gravações sobre isso também, e ele é considerado também aí um método time efficient, né? Ou seja, musculação eficiente, o qual a gente pode utilizar, tentando fazer com que o aluno reduza o tempo da sessão, promovendo uma maior aderência também, é um método legal, beleza? Mais um, PHA. O PHA, ele é um circuito alternado por segmento. Essa é a verdade, simples assim. O nome dele é Peripheral Heart Action, né? Ação periférica do coração. For usar uma tradução literal aí. O PHA, ele é um circuito que alterna segmentos, só que a gente usa a frequência cardíaca como forma de monitoramento do treinamento, do controle do treino. Eu vou fazer uma aula para vocês aqui só sobre frequência cardíaca, vai ser bem legal se não gostar. Então pega essa ideia aí, tá? O PHA, ele vai entrar aqui nessas discussões, eu vou falar sobre o PHA, vou mostrar para vocês os mini circuitos, o que são e tal. É bem legal, bem estimulante, tá? E vou mostrar para vocês aí estratégias bem interessantes sobre o PHA. Outro método, Super Slow, pouquíssimo usado, mas ele existe, né? O Super Slow eu gosto de colocar junto com o HSR, principalmente porque o HSR, que eu te falei agora, né? Agora há pouco te falei, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quando chega lá mais próximo de 2, 3 repetições, 1, 2, 3 repetições, eu gosto de colocar o Super Slow por causa do aproveitamento da repetição. Então, pensa o seguinte, ó, o aluno precisa fazer apenas uma repetição. Então, vamos fazer Super Slow, vamos fazer aqui já super lento, 4 segundos concêntrica, 6 segundos excêntrica. Vamos aproveitar o tempo sob tensão desse aluno, já que ele vai fazer uma repetição. O Super Slow também ele é utilizado muitas vezes na reabilitação, né, para tentar aí melhorar aí a questão de recuperação musculoesquelética do indivíduo. Então é um método interessante. Só que como ele tem um aumento do tempo sob tensão, o aumento da contração concêntrica e excêntrica, pode se tornar um método bastante entediante, tá? Tem que tomar bastante cuidado aí para quem você vai colocar o Super Slow. Mais um método, Kamikaze. Kamikaze ele é uma extensão do drop set. O Kamikaze nada mais é do que fazer uma sequência de repetições até zerar o aparelho. Essa é a real, tá? Kamikaze é um método para indivíduos extremamente avançados. Não é nem para avançados, é para extremamente avançados. Pouquíssimo utilizado, mas é uma proposta aí para você organizar também o seu treinamento. Exemplo. Você colocou o aluno lá para fazer uma remada baixa. Essa remada baixa, o aluno vai fazer ali entre 6 e 8 repetições com 70 quilos, sei lá, estou imaginando aqui um número hipotético, um número arbitrário, 70 quilos. Após ali 6, 8 repetições, você vai reduzir o peso e o aluno vai fazendo redução de peso, redução de peso, redução de peso até ele zerar o aparelho. Esse é o Kamikaze. Então você pode encontrar alunos que vão ficar aí no tempo sob tensão durante 5, 6, 7 minutos. Então não é para indivíduos avançados, é para indivíduos extremamente avançados. Mais um, repetições forçadas, o qual você vai utilizar aí a técnica de auxílio, né, com o seu aluno, principalmente na fase concêntrica do movimento. Então vamos pensar o seguinte, ó, que você botou o seu aluno no supino reto com barra, e aí ele fez lá 10 repetições até o seu máximo, até a falha, e depois você auxiliou na fase concêntrica do movimento, mantendo o mesmo peso. Você pode fazer até um adicional de peso, mas você vai deixar ele descer a barra, por exemplo, né? Fazer a fase concêntrica, a fase excêntrica, perdão, faz a fase excêntrica e depois você auxilia na fase concêntrica. Isso é repetições forçadas. Mais um método aqui, ó, o SST, também fantástico e maravilhoso, né? O SST, o Sarcoplasma Stimulated Training, que é o método preconizado pelo Patrick Tuor, ele tem uma filosofia bem interessante aí, né? Uma filosofia, por exemplo, de utilizar a contração concêntrica, excêntrica e até mesmo a isométrica de forma mais lentificada, utilizando aí a premissa também de drop set, ou seja, a redução do peso de forma estratégica para poder manter a consistência de contração. Também cabe, tá? Também cabe tranquilamente um curso aqui. E mais um método aqui, o GVT, que é o German Volume Training, né? Se a gente falar um inglês massa aí. O GVT
consiste em fazer 10 séries de 10 repetições com uma intensidade moderada, ali em torno de 60, 65% de uma repetição máxima. Ou seja, o GVT é bem interessante quando você também não tem muito tempo para treinar. E você escolhe um exercício específico e manda bala nesse exercício, 10 séries de 10 repetições. E claro aqui, né, o suprassumo desse vídeo, né, o suprassumo do nosso curso, que vai ser um método circuito. O circuito que é fantástico, existe uma série de possibilidades de prescrição, também é um método muito legal, que consiste em executar 6 ou mais exercícios em sequência em forma de passagens. Mas eu vou conversar com você muito mais detalhadamente sobre o método circuito e também vou falar um pouquinho sobre PHA, tá? Porque vai entrar aqui nas premissas do método circuito. Então eu espero que você tenha gostado dessa aula, entendido aí os principais métodos e sistemas de treinamento na musculação e deixo para você, claro, a sugestão do meu livro Teoria e Prática da Musculação. Vou deixar também, claro, depoimentos aqui depois desse vídeo a respeito das minhas obras, Antropometria e Composição Corporal e também um manual prático de testes físicos. Vou deixar aqui para você dar uma curtida e ver se te interessa. Se te interessar, entre em contato comigo, dizendo que você veio daqui, dessa plataforma, porque eu tenho uma condição especial para você e garanto frete gratuito para qualquer lugar do Brasil, para qualquer quantidade de livros. Combinado? Então eu te encontro no próximo vídeo. Um forte abraço e muito obrigado. Tchau! Rapaz, olha aí, ó. Isso aqui não é um recebidinhos no telinha, isso aqui é um presentaço. Vamos ver aqui. Tá aí, ó. Grande professor Moacir Pereira Júnior, rapaz. Teoria e prática da musculação, avaliação, prescrição e controle do treinamento. Não é à toa que o cara tem aí 30 mil inscritos no YouTube. E aí um presentaço. Mestre Fábio, com muita honra, que lhe envio essa obra e espero poder contribuir com o seu aprendizado. Forte abraço, professor Moacir. Esse cara aqui é incrível, meus amigos. Um amigo pessoal e um baita pesquisador, um baita professor da educação física. Vou ler com muito carinho. Muito obrigado pelo presente. Galera, teoria e prática da musculação. Valeu! Olha o que chegou pra mim hoje. Olha só. Teoria e prática da musculação com o professor Moacir Pereira Júnior. Tá ele ali na capa ali, ó. Sorrisão, braço cruzado. Cara, esse livro aqui, pra quem trabalha com musculação, é muito bom, cara, muito bom. Tô lendo esse livro aqui, é sensacional. Só eu vou dar uma palhinha para vocês aqui, ó. O livro, ele trata aqui desde a parte de estrutura do músculo esquelético, parte fisiológica, até princípios do treinamento físico, avaliação, variáveis de manipulação e, claro, a parte prática, né? Método do sistema de treinamento, método conjugado, cara, método conjugado. Vocês sabem fazer um drop com up, vocês sabem fazer um cluster set com um drop set, cara, tudo aqui, ó, tudo nesse livro aqui. Controle de carga, tem tudo, cara. Olha o tamanho desse livro, ele tem tudo, ele junta tudo num livro só. Para quem trabalha com musculação, recomendo, tá? Recomendo esse livro aqui, ó. E aí, personal, tudo bem? Tudo tranquilo? Ó, chegaram mais 100 cópias do livro Teoria e Prática da Musculação, já que esse livro aqui está sendo, felizmente, um bom sucesso aí na ciência, na literatura científica. Então, aqui mais 100 cópias, né? Vou até fazer um unboxing aqui, feitos pela gráfica e editora Ctrl P, da cidade de São José. Um material muito bem feitinho. Aí, galera, ó. Mais livros para vocês. Ficou show de bola. E aqui é a caixa maior, né? Abri com cuidado pela beirada aqui. E aí, ó, muito bem embaladinho, pessoal. Olha só. Trabalho excepcional da editora e gráfica Ctrl P, que produziu aqui mais uma tiragem da 4ª edição do livro Teoria e Prática da Musculação, e ainda me mandaram 2 unidades de presente como uma forma de agradecimento por eu ter escolhido essa empresa aqui para fazer a produção de mais uma tiragem. Então aproveita, ó, tiragem novinha, embaladinha. Se você quiser o livro Teoria e Prática da Musculação, que já está na sua 4ª edição, um livro onde eu abordo estrutura do músculo esquelético, eu abordo a avaliação da força muscular, as técnicas de intensificação, técnicas conjugadas, controle de carga de treinamento na musculação, carga interna, como que faz o cálculo do volume load, entre tantos outros itens que você pode aprender no livro Teoria e Prática da Musculação.
musculação. Um livro que eu escrevi com muito suor, com muita dificuldade para poder trazer toda essa literatura para vocês. Um livro aí que quase chega a 200 páginas, sem contar que é uma obra extremamente vinculada à nossa prática profissional, principalmente quem trabalha com treinamento de força, mais especificamente falando com a musculação. Então, se você quiser essa obra aqui, entre em contato comigo, que eu mando com muito carinho para você receber no conforto da sua casa. Tá certo? Um abraço.